Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas aqui quem vos fala é seu amigo pastor Jefferson Lima e você está no nosso canal Podcast Pensar. E hoje vai ser uma bênção esse vídeo, esse podcast, e a partir de hoje nós estaremos aqui nesse estúdio fazendo os nossos vídeos para você compartilhar e participar conosco dos nossos vídeos, dos nossos podcasts Pensar. Hoje nós vamos falar sobre mordomia cristã e eu vou estar entrevistando o nosso amigo Diácono Natan e também quero falar para você acerca dos nossos cursos teológicos do nosso seminário bíblico firmado na rocha. Se você deseja implantar um dos nossos cursos na sua igreja, você pode entrar em contato conosco pelo site do YouTube, em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar falando aqui com o nosso amigo Nataniel, Diácono Natan. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Diácono Natan. A gente está aqui hoje para apresentar esse podcast sobre mordomia cristã. A gente aqui vai estar dando uma pauta aqui sobre o que é essa doutrina que geralmente foi esquecida, né, pelo pessoal, e a gente está aqui para poder falar sobre isso, né, pastor? Sim, nós vamos esclarecer um pouco acerca dessa disciplina, porque muitas vezes dentro da teologia se fala muito acerca de soteriologia, de escatologia, homilética, hermenêutica, e esquecemos da mordomia cristã. Então você que está conosco neste vídeo, está assistindo esse canal, está assistindo esse vídeo agora, quero pedir para você já vai curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos, e eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, Natan? Bora. Antes de nós começarmos a falar sobre a mordomia cristã, antes de você, como que era a sua vida antes de ser um cristão, quando você se converteu, ou você já nasceu no berço evangélico, como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Eu já ia para a igreja junto com a minha mãe, né, quando eu era pequeno. Só que aí depois que a minha mãe faleceu, já faz um tempo já, eu tinha uns 9, 10 anos por aí, não me recordo muito bem. Então, desde quando a minha mãe faleceu, a gente não foi mais para a igreja. Eu e meus irmãos, a gente não foi mais. Então, a gente ficou meio, estacionado, né? A gente não foi mais para a igreja. Aí, depois de um tempo, foi passando o tempo, o Senhor sempre está cuidando da gente, né? Sim, sim. Então, pessoas foram chamando a gente, vamos para a igreja e tal. A gente ia, a gente não conseguia dizer não, né? Então, a gente ia. E foi nessa que eu conheci a Cristo verdadeiramente, né? Então, agora, para honra e glória do Senhor, eu estou na presença do Senhor e de antes para agora já está bem melhor, né? Porque quando a gente está sem Cristo, a gente fica sem um caminho, né, para seguir. Fica perdido, né? Fica perdido. Aí agora Deus está abençoando demais a minha vida e graças a Deus estou na presença do Senhor e daqui para frente é só melhorar. Só avançar. Só avançar. É isso aí. E esse tempo que você está na presença de Deus, na igreja, como que tem sido, como que está a sua visão dentro do cristianismo? Você já foi batizado, você é obreiro, né? Diácono. Sim. Como que é a sua visão dentro do reino de Deus? Como está a sua vida agora, a sua visão cristocêntrica dentro do reino? Sim. Desde quando eu entrei, né, pro ministério que eu estou agora, eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor, né, que o Senhor é o professor. Eu aprendi muitas coisas sobre a palavra de Deus. Então, dali para frente eu fui aprendendo, entendendo como é que estar na presença do Senhor, da maneira que eu devo fazer. E essa aula de mordomia cristã, ela está me ensinando muito agora, porque a gente aprende, né, como servir a Cristo verdadeiramente. Sim. Então, eu tenho aprendido muito agora, agora que eu estou na presença do Senhor, agora que eu estou na igreja, aprendendo a palavra do Senhor. Entendi.
Dentro desse assunto mordomia cristã, talvez você não esteja familiarizado, meu amigo ou minha amiga. A mordomia cristã nada mais, nada menos é que nós somos administradores. Administrador de tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então nós precisamos entender que dentro da mordomia cristã, Deus ele confia a minha família, ele confia o meu tempo e ele quer que nós venhamos administrar bem. Então, mordomia cristã, nós somos mordomos de Cristo, mordomos para o reino do Senhor, né, Natan? Então, dentro disso, eu acredito que você aprendeu, então, que ser um cristão também é ser um mordomo. Sim, porque nós precisamos administrar bem aquilo que Deus o confia em nossas mãos, correto? correto. Aqui eu tenho aprendido bastante, né, com essa doutrina, porque eu não conhecia, né? Quando o Senhor me apresentou essa doutrina, eu fui estudar, eu olhei assim e falei, nossa, é bem verdade isso, né? Porque quando a gente está na presença do Senhor, a gente tem que aprender a fazer as coisas direito, né? Porque o Senhor não entrega nada pra gente pela metade, né? Sim. Então a gente tem que entregar 100% para Ele também, assim como Ele entrega pra gente. Então aqui, nessa doutrina, nessa mordomia cristã, a gente aprende muita coisa, como servir ao Senhor. Interessante também que dentro desse assunto, hoje você é casado, né? Sim. Antes de você ser casado, ser cristão, você tinha alguma visão do que era viver junto com alguém, ser casado com alguém? Qual que era a sua visão, se você tinha essa visão antes de você conhecer a Cristo? E como que é a sua visão agora, conhecendo a Cristo, dentro dessa disciplina mordomia cristã? Sim, eu sou casado, sim, e graças a Deus, né, as coisas andam bem e tal, e o projeto inicial do Senhor, na verdade, é a família, né? E de uns tempos pra cá, desde quando eu casei com a minha esposa, isso já vai fazer aí de casado, a gente vai fazer aí uns 4 anos, uns 4, 5 anos já de casado. Então, de uns tempos pra cá tem melhorado muito, né? Porque quando a gente aprende a consagrar a nossa família para o Senhor, quando a gente aprende a colocar a nossa família nas mãos do Senhor, o casamento nas mãos do Senhor, tudo dá certo. Então, é isso, pastor. Estou casado, graças a Deus, o Senhor tem abençoado muito a nossa casa, a nossa família. Mas dentro da mordomia cristã, você entende que você precisa cuidar bem da sua família, correto? Sim. Então, Deus confiou a família, Deus te deu um casamento, mas você entende que você está ali só para administrar, ou seja, cuidar bem daquilo que Deus confiou em suas mãos, correto? Correto. Então, isso é o que nós precisamos entender. Dentro da disciplina mordomia, tudo que vem nas nossas mãos não é nosso. Nós estamos apenas administrando aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. O maior problema, Natan, é quando as pessoas acham que tudo é deles e por mérito deles ou da força deles. Eu tenho a minha família, meu carro ou meu bem material e acha que tudo é dele. Na verdade, Deus proporcionou aquilo para ele, para que ele possa cuidar, administrar bem, porque Deus ele confia família, os bens materiais, finança nas nossas vidas apenas para nós administrar bem. Então, você, meu amigo, minha amiga também que está nos assistindo, você precisa entender tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos, a sua família principalmente, você precisa cuidar bem. Você, esposo, você, esposa, você também está no papel de mordomo ou mordoma, então precisa administrar bem. Dentro disso, Diácono Natan, a mordomia também nos ensina a cuidar, administrar o nosso tempo, correto? Sim, correto. O que você tem a dizer acerca disso, dentro do que você aprendeu na mordomia cristã? Como que eu vou administrar o meu tempo? O que é isso? Fala aí para os nossos amigos que estão nos assistindo. A administração do tempo é muito importante na nossa vida como mordomos do Senhor, né? Porque a gente tem que aprender a separar as coisas, né? Separar o tempo de
de você consagrar a sua vida, a sua mente para o Senhor e o tempo de você ter o seu lazer, né? A gente tem que aprender sem parar, porque muitas das vezes a gente só se importa com as nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família e esquece da parte em que a gente tem que louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque todas as coisas que nós temos, tudo vem do Senhor, né? Então a gente tem que aprender a administrar o nosso tempo para que a gente possa dar o melhor para o Senhor, para que a gente possa entregar nas mãos de Deus aquilo que o Senhor tem sempre nos oferecido, né? O Senhor sempre tem nos dado, então a gente tem que dar igualmente para o Senhor. Sim. E dentro disso, então, vem o quê? Nós precisamos compreender que dentro da palavra do Senhor, ela nos explica que nós precisamos ou devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Então, a mordomia cristã relacionada ao tempo, nós precisamos compreender que antes de eu fazer qualquer coisa na minha vida, ao acordar, eu preciso priorizar Deus. Então, eu preciso buscar Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. Tudo que eu vou fazer, tudo que você vai fazer, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos buscar a presença de Deus em primeiro lugar e priorizar. Priorizando a presença de Deus, nós estamos administrando o nosso tempo para Ele. E Ele também certamente vai estar nos abençoando. O problema é que muitas das vezes, dentro da nossa correria, nós esquecemos de buscar a Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. E aí que está o problema para algumas pessoas, correto? Sim. Dentro da igreja, Diácono Natan, há muitas pessoas que priorizam tiram o seu tempo para ficar 2, 3 horas assistindo um vídeo, um filme, uma série no Netflix. E aí, quando vai ver, já não buscou mais a presença de Deus, já esqueceu de Deus naquele dia. Sim. Aí no dia seguinte acorda correndo também, vai trabalhar e esquece de buscar a presença de Deus. O maior problema para a nossa geração está aqui. Por causa dessa era pós-modernidade, as pessoas estão deixando Deus em segundo plano. Sim. E dentro das Sagradas Escrituras, nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem que ser primeiro plano na nossa vida. Dentro disso, você estará fazendo um bom trabalho como um bom dispenseiro, como Paulo falou, que nós somos dispenseiros do Senhor, e então nós estamos priorizando, dando a nossa primícia do nosso dia para Deus, correto? Correto. Dentro disso, os irmãos, o que você pode falar para os irmãos, uma palavra aí para os irmãos que estão nos assistindo acerca disso? É importante fazer isso ou não? Quando você entendeu isso e você começou a aplicar na sua vida, mudou alguma coisa na sua vida? Quando você colocou Deus em primeiro plano, no seu casamento, nas suas finanças, mudou algo na sua vida? Com certeza, pastor, mudou sim. Esses dias eu tenho lido uma palavra em Ageu. E o profeta Ageu diz, quando ele vai entregar a profecia, sobre a edificação do templo. Então ele entrega para o povo dizendo assim: vocês têm se preocupado muito com as suas casas, com os seus afazeres, e esquecem do templo do Senhor. E dizem que eles diziam que não era tempo ainda de buscar a presença do Senhor, não era tempo de, na verdade, edificar o templo, né? Edificar o templo. Então eles deixavam para lá, sempre deixando para lá, sempre adiando, né? E isso é muito perigoso, porque o tempo é curto, na verdade, né, pastor? Porque a gente não sabe quando Jesus Cristo vai voltar. E todos os dias o Senhor tá nos exortando, né, para a gente poder separar o nosso tempo para Ele, para a gente cuidar do templo do Senhor, que somos nós. Nós somos casa do Espírito Santo. Então o profeta Ageu, ele diz assim, basicamente, vocês não devem se preocupar com os seus afazeres, com a sua casa, e esquecer do templo do Senhor. O templo do Senhor está destruído. Muitas das vezes o templo do Senhor está no chão. E a gente se preocupa mais com a nossa casa, com o que nós vamos vestir, ou o que nós vamos comer, e esquecemos do Senhor. Esquecemos que a gente tem que entregar na presença do Senhor, porque
a palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, é isso que a gente tem que fazer, entregar na mão do Senhor e deixar o Senhor agir, né? Entendi. E é bom entender também que quando você falou acerca do templo, Sim. nós também somos o templo do Espírito Isso. Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, dentro da mordomia cristã, nós também temos uma responsabilidade. Eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de mim, então, dentro disso, eu tenho uma responsabilidade dentro da mordomia cristã. Você vê que a mordomia cristã ela vai abranger todas as áreas da nossa vida. O problema é que, infelizmente, essa disciplina está esquecida dentro da teologia para alguns. Mas isso me chama muita atenção porque na mordomia cristã, ela te ensina até cuidar do templo, né? Não só do espaço físico, que é a casa de Deus, mas também o templo do Espírito Santo, que somos nós. E como cuidar desse templo, Natan? Como que você poderia aconselhar os irmãos a cuidar desse templo? Pastor, eu confesso para o senhor que a gente sempre tem alguma coisa para aprender ainda. Então, meio que eu estou aprendendo, né, com essa doutrina, com essa mordomia cristã. Então, eu acho assim, que para a gente poder entregar para o Senhor o melhor, a gente sempre tem que estar alerta, né, na torre de vigilância, para a gente vigiar com o que vem contra nós, né, para que a gente não venha cair em pecado. E sempre estar tomando cuidado, né, pastor? Para a gente poder caminhar na linha, né, com o Senhor, com Jesus Cristo. Sim. Cuidar do templo do Espírito Santo é você viver uma vida em santidade. Sim. Viver uma vida em santidade, você precisa estar em oração, em jejum, você precisa ler a Bíblia Sagrada, estudar as Sagradas Escrituras. Sim. Maior dificuldade hoje para alguns cristãos é estudar a Bíblia Sagrada. Oséias vai dizer no seu capítulo 4, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E olha que interessante, ele vai dizer, por causa de vós, sacerdotes. Sim. Foi por causa dos sacerdotes que eles não estavam mais ensinando o povo a verdade. Sim. Só em contrapartida, tem alguns que não ensinam mais a verdade, mas também tem aqueles que só querem ouvir aquilo que lhe agrada. Só que para deixar, organizar, cuidar desse templo, que é o templo do Espírito Santo, eu preciso me separar à santidade. Sim. Então eu preciso me afastar do pecado, me distanciar daquilo que satisfaz o desejo da minha carne para viver uma vida santa e cuidar bem desse templo. Mas cuidar bem desse templo do Espírito Santo é só espiritualmente? Não. Não é só espiritualmente, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa família, né? A gente tem que cuidar da nossa família. E se a gente só levar para a parte espiritual, a gente não consegue meio que equilibrar, né, as coisas. Não. A gente não consegue cuidar da nossa família, cuidar da nossa família sempre que se a gente estiver só cuidando do nosso espiritual. Porque a gente tem trabalho, tem filhos, tem a casa, né, para cuidar e tudo. Então a gente tem que estar equilibrando essas Mas coisas. você é o templo do Espírito Santo. Cuidar espiritualmente é viver uma vida santa. Agora, eu preciso cuidar também do quê? Do corpo, da matéria. Isso. Então, como que eu vou cuidar do meu corpo? Fazendo atividade física, sim, me alimentando bem, porque esse é o templo. Então, tanto espiritualmente quanto material ou físico, eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso cuidar das duas partes. Eu preciso cuidar da minha parte física, ou seja, quem pode, precisa fazer e deve fazer exercício físico. Quem pode, tem condições, precisa se alimentar bem. Porque até isso a Bíblia diz. Quando você tem pessoas cristãs que come, tá passando mal e tá comendo mais. Isso diz que é glutomania. Então aquele que come desordenadamente, isso vai prejudicar o seu corpo. Então quem come muita gordura e por aí vai. Então, o templo do Espírito Santo, irmãos, precisa ser cuidado, tanto espiritualmente quanto a parte física. Então, para vocês que
que estão nos assistindo, vocês precisam entender isso, que dentro dessa mordomia cristã eu cuido tanto do meu corpo quanto também do meu espírito. Sim. Então, preciso cuidar, correto? Correto. Isso é o que Jesus, o que a palavra de Deus nos ensina. E também nós temos, dentro da nossa grade de disciplina, nós temos também o curso de bibliologia, o curso básico de teologia, temos também o curso de capacitação teológica, que também nos ajuda muito, porque dentro desse curso nós aprendemos sobre a reforma protestante, como você elaborar um sermão e por aí vai. Você fez esse curso, né? O que você achou desse curso que você fez? Realmente, esses cursos que eu fiz, com o senhor, abriu muito a nossas mentes, né? Tanto do pessoal que estava lá, como a minha, abriu muito a mente, porque a gente conseguiu aprender bastante coisas, né? E é isso, a gente tem que sempre que estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, sempre estar praticando, né, a palavra do Senhor, para que a gente possa servir o Senhor da maneira correta, né? Tá. E nós também temos uma outra responsabilidade, né? Sim. Você vê que dentro dessa disciplina mordomia cristã é coberta de responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma responsabilidade também de multiplicar ou dar frutos, multiplicar os talentos, ou seja, os dons e aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Sim. A Bíblia diz que o Senhor entregou 5 talentos na mão de um homem, 2 na mão do outro e 1 na mão do outro. Mas ela deixa bem claro, ele distribuiu 5, 2 e 1, cada um conforme a capacidade que eles tinham para administrar. Ou seja, os 3 tinham capacidade para administrar os talentos que o Senhor o confiou nas suas mãos. A pergunta é, se Deus confiou uns talentos nas nossas mãos, a minha responsabilidade é esconder esse talento, é guardar esse talento, ou pedir orientação, estratégia, sabedoria da parte de Deus para poder multiplicar esses talentos? O que eu devo fazer? Eu tenho que guardar, esperar o Senhor voltar para devolver esse talento, ou eu preciso administrar, dar frutos, multiplicar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos? Realmente a gente tem que administrar, né? A gente tem que pedir para o Senhor nos revestir e para a gente poder entregar aquilo que o Senhor nos deu, entregar para Ele multiplicado. Por isso que a gente tem que estar aprendendo mais sobre a palavra e para que a gente possa entregar 100% para o Senhor. Amém. Dentro disso também, nós vamos falar agora, meus queridos irmãos, sobre a mordomia nas finanças, tá? Então hoje nós estamos aqui nesse formato novo, nesse estúdio abençoado para a glória de Deus, que, voltando a falar, talvez você entrou agora no vídeo, e a partir de hoje nós vamos estar gravando os nossos podcasts aqui, vamos trazer cantores, vamos trazer pastores aqui para falar um pouco da palavra de Deus para com vocês. E hoje nós estamos aqui inaugurando, falando um pouco da mordomia cristã, juntamente com o diácono Natan, e nós vamos falar sobre a mordomia cristã nas finanças, tá? Lembrando que nós temos esse curso completo de mordomia cristã. Se você deseja implantar esse curso na sua igreja, nos núcleos de oração, de pregação que você tem e quiser levar o nosso curso até a sua igreja, pode entrar em contato conosco que nós vamos atendê-los e vai ser uma bênção em nome de Jesus. A Bíblia diz que trazei todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Há muito debate sobre isso, muita discussão, porque uns acreditam que não é uma obrigação, outros acreditam que deve ser obrigado a dizimar. Dentro disso, da mordomia cristã, nós entendemos que isso não é uma obrigação, é um ato de fé. Então você precisa ter fé no Deus que você está servindo, correto? Se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé que Deus pode curar, se eu tenho fé que Deus pode abrir uma porta, se eu tenho fé que Deus pode libertar das drogas, por que eu não terei fé
que Deus pode cuidar dos meus bens, das minhas finanças. Então a mordomia cristã vai nos ensinar a administrar bem as nossas finanças. Como que eu vou administrar bem as minhas finanças? Se Deus colocou, por exemplo, R$ 2.000 nas suas mãos, o que você vai fazer com esses R$ 2.000 em primeiro lugar? Em primeiro lugar é entregar 10% para o Senhor, porque eu sempre faço isso, né? Quando eu recebo o meu salário e tudo, eu sempre entrego primeiramente os 10% para o Senhor, para que Ele possa abençoar a minha casa. Mas você é obrigado? Não, não sou obrigado. Alguém te obriga a você dizimar? Negativo. Negativo. Então você dizima por causa Por causa da minha fé. Da fé. Porque eu tenho fé. A Bíblia vai dizer, eu li ontem um texto em Romanos capítulo 1 que diz: o justo viverá pela fé. Então o cristianismo, ele em geral é tudo pela fé. Então eu vou tomar uma atitude, eu vou orar a Deus pela fé, eu vou tomar aquela atitude, eu vou esperar a Deus me responder, só que dentro do que tange respeito à parte financeira, muitas das vezes algumas pessoas não entendem porque nada está dando certo, porque as coisas estão amarradas. Parece que eu recebo um dinheiro e entra no saquetel furado. Tudo isso está correlacionado também à parte da fidelidade. Eu sempre costumo falar, meus irmãos, que ser um dizimista é você mostrar a sua fidelidade para com Deus. Quando você é grato para com Deus e fiel, você reconhece que aquilo que veio nas suas mãos, Deus te proporcionou, mas Ele pede na palavra dele, trazei todo o dízimo, 10%. Ele te confiou aquele dinheiro. Sim. Ele te abençoou, ele te deu força, te deu saúde para você trabalhar. E ainda, infelizmente, né, Diácono Natan, muitas pessoas que têm um coração trancado para ser um dizimista, para administrar bem as suas finanças. Mas também temos muito escândalo sobre isso também dentro do nosso meio, e isso nós não podemos invalidar. Mas o que me chama a atenção é, antes de você ser um cristão, como que você lidava com as suas finanças? E agora nós sabemos que você é um dizimista. Mas antes, você já tinha essa visão? Porque você veio de um berço evangélico, mas você não, eu acredito que quando você era mais novo, você não tinha tanto entendimento. Mas agora você tem outro entendimento. Antes de você se converter, se batizar, como que você administrava o seu dinheiro? Na verdade, eu administrava de uma forma errônea, né? Acabava gastando mais em uma coisa ou em outra. Priorizava sempre outras coisas, né? Sempre outras coisas e esquecia do principal, né? Só que o Senhor aqui nos ensina que a gente deve organizar, né, as nossas vidas financeiras, para que a gente possa administrar bem, né? Que a gente tem que fazer entregar o dízimo. Quando você começou a fazer isso, pelo ato da fé, você passou dificuldade? Ou Deus começou a abrir as portas mais? Com certeza abriu as portas, pastor. Tem Com gente certeza. que tem medo de dizimar porque pensa que vai faltar na casa dele. Então, tem muita gente que eu já escutei dizer, né, que isso só cabe aos judeus. Isso era a doutrina judia, então não cabe a gente fazer isso. Só que eu não acredito nisso, porque tudo que o Senhor entrega para nós é para a gente cuidar. E sempre dá os 10%, aquilo que é de direito do Senhor, né, que é do Senhor. E então, Ele sempre tem dado para nós, então a gente sempre tem que estar adorando o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Sim. Nós precisamos deixar bem claro que na Bíblia ele pede, porém ele não obriga. Isso é um ato de fé. Se você tem fé, você vai fazer isso, Sim. você vai dizimar. E aí você vai administrar as suas finanças com 90% que sobrou do seu salário. O maior problema, a maior dificuldade hoje é você lidar com essa situação dentro do âmbito espiritual, dentro de uma igreja. Por quê? Porque tem pessoas que não têm fé suficiente para acreditar que Deus pode cuidar e suprir todas as necessidades da pessoa.
Então, por isso que muitas pessoas ainda não têm esse coração voluntário para poder ser um ofertante e um dizimista. Só que dentro da mordomia cristã, ela nos ensina que nós precisamos tirar a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos. E com os 90% que sobra, você vai conseguir administrar, você vai conseguir pagar as suas contas, e eu tenho certeza que ainda vai sobrar para você ainda. Aí tem gente que fica, não, se eu der o dízimo agora, eu vou ficar devendo uma conta. E não vai. Porque Deus não deve nada para ninguém. E os céus, na verdade, né, os céus, Deus não deve nada para ninguém. Então, dentro disso, você que está nos assistindo, você precisa entender. Essa disciplina, a mordomia cristã, você vai aprender em todas as áreas da sua vida como administrar o seu casamento, como você cuidar bem da sua vida conjugal, como você cuida do seu tempo durante o seu dia. Você tem 24 horas por dia. O que você faz com essas 24 horas? Isso que me chama a atenção dentro desse estudo, Diácono Natan, porque hoje se prega muito sobre a teologia da prosperidade. Sim. Então, a teologia da prosperidade, você vai vencer, você vai crescer, e isso incentiva algumas pessoas até ser um ofertante, um dizimista, só que você precisa compreender que é um combo, você precisa saber administrar tudo, Sim. tanto a sua vida espiritual, sua vida conjugal, o seu trabalho. Você precisa administrar bem todas as áreas da sua vida, e Deus sempre vai te ajudar segundo as Escrituras Sagradas. Correto? Correto. Então, meu querido, dentro disso, sendo um ofertante, um dizimista, eu acredito que eu posso falar porque eu tenho presenciado o seu testemunho, Sim. a mudança sua. Já estamos caminhando há um bom tempo juntos na nossa igreja, e eu vi que quando você entendeu o propósito de ser fiel, eu vi que Deus preparou um serviço bom, você hoje trabalha registrado, você tem uma família e você não passa dificuldade, porque o seu coração moveu para o reino de Deus. E quando nós estamos nos dedicando para o reino de Deus, o reino também se manifesta ao nosso favor. É uma ação nossa para o reino, vai gerar uma reação do reino ao nosso favor. Sim. Correto? Correto. Como que está lá a esposa, a casa? Graças a Deus está tudo bem. A minha esposa sempre fala também, né, que ela tem aprendido comigo, né, como eu já trabalhava tipo de ajudante de pedreiro, e eu sempre estava dizimando os 10%, né, que era do Senhor. E nesse período o Senhor foi abençoando muito as nossas vidas. É que nem a Bíblia fala: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, nessa parte assim, o Senhor tem abençoado bastante as nossas vidas, porque quando a gente estava no pouco, mesmo assim, a gente entregava para o Senhor da mesma forma. Então, e com alegria ainda. Com alegria. Então, é aquilo: seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. O Senhor me colocou agora em um serviço bom agora, que eu estou ganhando melhor, né, tal. E da mesma forma, eu estou dizimando, estou adorando o Senhor da mesma forma. Sim. Entendeu, pastor? E hoje você tem uma garantia, porque você hoje está registrado, sim, né? Sim. Queria até ter vindo também com a sua esposa, porque ela também tem muito testemunho acerca disso, né? De oferta, de dízimo. Tem bastante. Os momentos que ela passou sem trabalho, mesmo sem trabalhar, Deus sempre supria as necessidades dela, porque mesmo sem trabalhar, fazendo um bico ali e outro aqui, tudo que vinha nas mãos dela, ela ofertava, ela dava as moedinhas para os filhos também ofertar, e Deus abriu uma porta para ela. Hoje ela está trabalhando, está registrada, continua ofertando, porque ela entendeu também, mesmo sem ela ter feito isso, esse curso, mas ela fez outros cursos conosco, ela entendeu que a importância de você ser fiel para com Deus através dos dízimos e das ofertas, você mostrar a sua gratidão para com Deus pela
a sua oferta e o seu dízimo, os céus abrem ao seu favor. Então, nós precisamos ter o coração voluntário para isso. A Bíblia diz, o que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia em abundância também colherá. É verdade. Mas vai fazer o povo entender isso. O povo se prende. Mas a nossa parte é ensinar. Ensinar não só acerca de dízimo de oferta, mas ensinar tudo acerca do que a palavra do Senhor diz. E, né, nós falamos sobre bibliologia, nós temos o curso de teologia. Dentro desse curso tem escatologia, tem várias disciplinas. Mas essa, eu acredito que precisa ser passado principalmente para obreiros, líderes, porque há muitos obreiros que ainda lutam contra isso, né? Sim. Eu vi uma vez um obreiro falando, eu prefiro pegar aquilo que eu iria dar dízimo, comprar alimento e dar para as pessoas que precisam. Uhum. Isso é uma ação voluntária, plausível. Sim. Só que não é bíblico. Eu posso ofertar, eu posso dizimar e também posso fazer o quê? Ajudar os necessitados. Sim. Eu não posso tirar o que é de Deus para dar para os necessitados, mesmo sabendo que eles vão ser abençoados, mas eu preciso entender. Quando eu estou vivendo a mordomia cristã, eu primeiro preciso administrar para o meu Deus. Uhum. E Deus vai me dar condição para ajudar mais essas pessoas. Com certeza. Eu falo isso porque nós já fizemos muito trabalho de levar comida para os moradores de rua, fizemos trabalho na Fundação Casa, nós levávamos também, fazíamos eventos para eles lá dentro da fundação. Então, assim, quando eu sei administrar bem as minhas finanças, Deus faz com que esse dinheiro prospere para que eu possa ajudar outras pessoas. Então, a maior dificuldade dos homens e mulheres de Deus hoje é entender isso. Verdade. Muitos dizem, né? Vou dar o meu dinheiro para a igreja, para o pastor, Muitos dos falam. ladrão. Só que, infelizmente, as pessoas generalizam tudo, né? Então, acaba entrando tudo dentro de uma caixa só. Então, na verdade, muitas pessoas têm essa visão. Então, muitos não acreditam nesse negócio de dizimar, né, de ofertar na casa do Senhor, porque eles acham que o dinheiro deles vão ser usado para outras coisas sem ser a obra do Senhor, né? É isso aí. E se você quiser estudar esse curso, Mordomia Cristã, entre em contato conosco. Nós vamos levar o nosso curso até a sua igreja. Nós vamos terminar por aqui esse vídeo. E eu queria que o diácono desse as suas considerações finais e convidar os irmãos que querem fazer esse curso também, em nome de Jesus. E depois eu vou fazer as minhas considerações finais e vamos encerrar. Hoje foi só uma introdução desse curso de mordomia cristã, mas futuramente nós vamos fazer outro vídeo trazendo o curso completo para você que quer aprender sobre mordomia cristã. E não se esqueça, nós estamos com as matrículas abertas para o nosso seminário teológico Firmados na Rocha. Você que quer estudar teologia, vem estudar teologia conosco em nome de Jesus. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Então, vem estudar conosco. Diácono Natan, suas considerações finais em nome de Jesus. Não esquece de convidar o povo para estudar mordomia cristã. Sim, eu queria estar lendo aqui uma conclusão da apostila, né, sobre a mordomia cristã. O dinheiro é algo mau. Nós é que o transformamos em raízes de todos os males, né? E precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que temos. Que possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para administrar tudo aquilo que Ele nos dá. E que todos os nossos bens sejam usados diante da aprovação de Deus, consagrando tudo a Ele. Pois tudo vem dEle. Tudo vem do Senhor. Então, a gente precisa agradecer todos os dias, ao acordar, ao dormir. E é isso. A gente precisa agradecer ao Senhor e o Senhor vai sempre estar nos abençoando quando a gente lembra dele. A gente tem que consagrar o nosso tempo, as nossas finanças, nossa família a ele. E que os irmãos espero que os irmãos tenham gostado, né, de mais uma aula do pastor Jefferson.
e que os irmãos venham se aprofundar mais nesse tema, né, sobre a mordomia cristã. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos estão se desviando ou se afastando da fé. O dinheiro não é mal. O problema é quando você ama o dinheiro mais do que a Deus. Você precisa amar a Deus em primeiro lugar e depois Deus vai te dar sabedoria para administrar o dinheiro que vem nas tuas mãos. Tá bom? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Aguarde que em breve teremos outro vídeo aqui no nosso canal Podcast Pensar. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos e vem estudar conosco Mordomia Cristã. Até mais. Deus abençoe.